Bom dia, meus amigos. Mais um final de semana chegando. Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade, este merecimento de estarmos aqui diante dele para mais um evangelho segundo o Espiritismo. Senhor, nós só temos é que te agradecer por tudo, Pai. Neste momento, o Senhor esteja à frente deste evangelho. Nos dê sabedoria para que possamos entender a mensagem de hoje. No livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, a mensagem de hoje é de número 77. Diz o seguinte: não se deixe abater. Se até por pouca coisa você se abate, certamente arcará com os danos, de vez que a vida, do nascimento à morte, é cheia de lances e surpresas agradáveis e desagradáveis. O contentamento e a paz dependem superiormente de boa conduta, bom pensamento, fé no poder superior e convicção de poder enfrentar qualquer problema. Essa fé, esse ânimo, essa convicção de ser forte, competente e amoroso são as raízes da sua felicidade. Nunca deixe cair o ânimo. A força que você tem é a soma dos seus esforços. Meus amigos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E o item é o 19. Os falsos profetas da erraticidade. Pelo espírito de Erasto, discípulo de São Paulo, em Paris, 1862. Erasto diz o seguinte: os falsos profetas não estão somente entre os encarnados. Encontra-se também em maior número entre os espíritos orgulhosos, que sobre a falsa aparência do amor e da caridade, semeiam a desunião, retardando o trabalho de emancipação da humanidade. Utilizam-se para isso de médiuns que aceitam suas ideias polêmicas e absurdas. Esses falsos profetas, para melhor fascinar aqueles a quem desejam enganar e para dar mais importância às suas teorias, utilizam-se seus escrúpulos de nomes conhecidos e de muito respeito entre os homens. São eles que semeiam a discórdia entre os grupos, que os levam a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com desconfiança. Apenas a desarmonia que geram nesses grupos bastaria para desmascará-los, pois, agindo dessa maneira, eles mesmos desmentem o que dizem ser. Cegos são os homens que se deixam enganar por eles de maneira tão grosseira. Existem vários outros meios de se reconhecer os falsos profetas. Os espíritos do nível ao qual eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas altamente racionais. Pois, bem, passem as ideias desses espíritos pelo crivo da razão e do bom senso, e verão o que restará. Não passam de espíritos ignorantes e mentirosos, aqueles que indicam medidas impraticáveis, absurdas e ridículas, como remédio para os males da humanidade, ou como ela deve proceder para que alcance sua transformação, ou ainda quando formulam uma ideia que contradiz com as noções básicas da ciência. Se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, ela sempre será apreciada pelo bom senso das massas.
E isso também é um critério para se identificar os falsos profetas. Quando os dois princípios se contradizem, aquele que encontrar mais repercussão e simpatia será o de maior valor. Não é lógico que uma doutrina cuja número de adeptos diminua progressivamente passa a ser mais verdadeira que outra, na qual o número de adeptos aumente continuamente. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não limita em um círculo fechado. Não a limita em um círculo fechado e faz com que ela surja em diferentes lugares, a fim de que em toda parte o conhecimento esteja ao lado da ignorância. Recusem todos os espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crentes, distribuindo-lhes elogios exagerados, com a finalidade de iludi-los e tê-los sob seu domínio. São geralmente espíritos sedentes de poder, que quando estavam na terra foram tiranos públicos ou em suas famílias, e ainda querem vítima para tiranizar após a morte. Desconfie das comunicações que trazem um caráter de misticismo e extravagância, ou que recomendam cerimônias e atos estranhos. Nesses casos, sempre existe um motivo legítimo para a desconfiança. Quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada simultaneamente a todos os grupos que possuem médiuns sérios, e não a este ou aquele grupo, com a exclusão de outros. Ninguém é médium perfeito se estiver obsediado, e certamente existe obsessão quando o médium só recebe comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que pretenda ser. Todo médium e todo grupo que acredita ser privilegiado por comunicações que só eles podem receber e que se sujeitam a superstições, estão certamente sob a ação de uma obsessão bem caracterizada. Ainda mais quando o espírito dominador usa um nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar, e não permitir que ele seja a todo instante exposto ao ridículo. Fica fácil rejeitar as coisas absurdas e erradas quando todas as comunicações dos espíritos são submetidos ao crivo da razão e da lógica. Um médium pode sofrer obsessão, um grupo pode ser enganado, mas o controle severo de outros grupos que possuam dirigentes com elevada autoridade moral pode pôr fim a essas fraudes. As comunicações marcadas pela autenticidade e pela lógica, trazida pelos espíritos esclarecidos e recebidas por médiuns sérios, rapidamente irão desmascarar esses ditados mentirosos procedentes de espíritos mistificadores e maus. Que assim seja. Meus amigos, conforme nosso amigo Erasto nos ensina aqui nessa passagem do Evangelho, os falsos profetas, eles estão por aí, encarnados e também desencarnados. Porque não é pelo fato de já estarem lá no plano espiritual que eles não continuam agindo. Por isso, nós temos que orar e vigiar sempre, vigiar os nossos pensamentos. Quando chegar uma determinada mensagem, seja ela para um médium, vindo de um médium, ou uma mensagem escrita, porque muitas redes sociais, muitos canais aí, passam mensagem utilizando nomes e que são falsas, para enganar, lubridiar as pessoas.
Vamos ter cuidado, vamos usar o crivo da razão. Vamos pedir a Jesus que nos dê força. Vamos orar e vigiar e pedir a Deus que a gente não passe a ser vítima desses espíritos enganadores, que a gente possa seguir o Cristo, que é o único que nos salva, o único que nos leva à felicidade. Amado Mestre, tem misericórdia de cada um de nós, dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Nos ajude sempre. Queremos agradecer pelo dia de hoje e por tudo o que acontecer, seja alegria ou tristeza. Que sejamos, Pai, os teus mensageiros, que possamos levar a tua luz. Nos ajude, Pai, hoje e sempre. Meus amigos, a reflexão final de hoje diz o seguinte: orai e vigiai. É assim que devemos acordar para o dia que nos espera. Orar ao se levantar para ter a companhia de Deus e vigiai. Esse vigiai não quer dizer a pessoa que está ao lado, mas aos seus pensamentos, suas atitudes, suas emoções, porque é por aí que estaremos atraindo o que é bom e o que é ruim para próximo de nós. Essa mensagem é de Jader Amadi. Desejamos a todos um bom final de semana e que Jesus nos ajude. Vamos orar e vigiar sempre.